Um oferecimento. Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da 9. Aqui, sua picanha é nota 10. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Mais uma vez, outro programa, esse aqui maravilhoso. Sabe por quê? Traumas psicológicos. O que são, como curá-los, como identificar e o que há de mais moderno ou mais rápido para nós tratarmos. Ela é minha amiga, é psicóloga formada, especialista em traumas. Seja muito bem-vinda, Ângela Careiro. Obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui. Quem não tem trauma? Quem não passou por um episódio difícil na vida ou ainda aquilo reverbera dentro da gente? Então, por isso que saúde e bem-estar, por tratar de vários tipos de saúde, né? Saúde física, mental, emocional, né? E várias outras, nós vamos trabalhar um pouquinho a nossa mente, identificar, interiorizar, talvez, com momentos que nós conversarmos aqui com a especialista e talvez também podemos ver o que tem de mais moderno, porque às vezes a caverna que a gente teme entrar guarda os tesouros que você procura. Ângela, vamos bater nosso papo. Em primeiro lugar, como é que a gente define o que é um trauma de acontecimentos negativos ou ruins? Bom, tecnicamente a gente chama isso de eventos adversos. Eventos adversos. E isso já começa na barriga da mamãe, né? Quando a mãe passa por uma situação adversa, o bebê vai sentir. E da barriga da mamãe até a formação, em torno de 7 anos, 8 anos, você está exposto muito à necessidade do apego seguro para você crescer com uma personalidade tranquila, forte e mais resiliente. Então, essa fase da infância é fundamental para que você tenha mais resiliência aos novos eventos adversos que a vida vai estar sempre apresentando. Por isso a primeira infância é muito importante na formação do indivíduo. Importantíssima na formação emocional e física. Olha que legal. Porque nós somos um ser biopsicossocial. Olha. Não dá para separar uma coisa da outra, né? Então, a importância desses 7 primeiros anos, da convivência com um apego seguro, um ambiente saudável, uma família funcional, dá a essa pessoa condições emocionais, físicas, para ela enfrentar os eventos adversos que ela vai ter que passar. Comparando, então, a gente podia falar que é o alicerce da casa? É a base de tudo. É a base de tudo. Começa ali. E vamos supor que teve pessoas que viveram em famílias ou em situações adversas. Sim. E aí não tem como mudar a família que você veio. Como que você resolve essa questão se foi instalado um trauma ali ou na infância, teve alguns problemas e agora a pessoa ainda tem isso? Às vezes a pessoa ainda lembra de coisas muito doloridas lá. Então aí já podemos chamar que isso é um trauma ou uma lembrança negativa? Quando aquilo impede a pessoa de avançar. Não, olha, trauma é tudo que você vivenciou ou experienciou e que aquela informação no cérebro ficou congelada de forma mal adaptada. Então, qualquer coisa que a pessoa tenha passado e que aquilo ficou de forma mal adaptada no cérebro dela, vai estar no corpo também. E aí, assim, nossa, mamãe conta que teve um evento de um assalto quando eu tinha 1 ano de idade. Eu não lembro. Não me lembro. Sim. Mas a criança estava presente e ela viu. A mãe sofreu o assalto, o pai, o irmãozinho, ela. Aquilo ficou registrado na mente e no corpo dela. Entendi. Ela pode vir a desenvolver
sintomas do trauma 30, 40 anos depois. Entendi. Entendeu? Então, o trauma nem congelou no cérebro, né? Congela nas redes neurais. Isso é comprovado cientificamente. Certo. Então, o trauma é um evento que ele está como se fosse impregnado, congelado ali, de uma forma que atrapalha o indivíduo. O desenvolvimento. O desenvolvimento dele. Às vezes é porque veio numa família que nós sabemos que as famílias hoje muitas vezes passam por crises, ou os dois pais têm que trabalhar fora e a criança às vezes não tem muito com quem ficar, ou acontece algumas desgraças, né, como assalto ou outras coisas, né? E aí aquilo congela na mente da pessoa. Isso é um trauma. Isso é um trauma. Ele fica congelado de forma disfuncional e a pessoa muitas vezes não tem consciência de que ela tem aquele trauma, mas pode ser que lá para frente um gatilho... Algo que encosta de novo o mesmo fio. Exatamente. E aí a pessoa fica patinando naquilo, ou naquilo não se dissolve ou não vai. São traumas. Também, às vezes acontece também da pessoa estar num profundo repouso, né? Tá em casa, vem um assaltante, né? Aquilo é uma explosão de mudança, né? Sim. Né? Isso também causa, né, um trauma. Sim, esse é o que a gente chama de trauma agudo. Trauma agudo. O que é o trauma agudo? É isso. É isso, sai de repente de uma situação de repouso, eu estou em casa, pá, pegou fogo na casa, ou morreu alguém ali, alguma coisa muito... Acidente de carro. Entendi. Né? Foi algo que aconteceu de repente e o sistema nervoso não estava preparado para aquilo. Aí de 0 a 1000, e aquilo... Se aquilo não for processado adequadamente, né, pode virar um trauma. Pode não virar um trauma? Pode. Isso. De que forma? Se esta pessoa teve um desenvolvimento de 0 a 7 anos, com apego seguro, ela tem uma resiliência maior e uma capacidade de fazer o processamento daquele trauma. Durante o sono, por exemplo, durante o sonho. Por quê? Porque o cérebro foi projetado para que os traumas que a gente vive, eles sejam processados. O cérebro é preparado para isso. Então os sonhos e os pesadelos são Sim. processamentos. Sim. Eu brinco com meu filho, que eu falo que papai tinha um pesadelo. Meu filho tem 5 anos, tá? O Henrico. Eu tinha um pesadelo. Eu falo na brincadeira, eu não sabia disso. São pensamentos ruins indo embora, filho. Então ele foi embora. Eu sempre falo isso para ele. E na realidade tem a ver? Tem a ver? É isso. Ah lá, tá vendo? O filho acordar comigo e foram os pensamentos ruins que foram embora. Tá? Às vezes a gente acaba, que legal. Exato. Eu tenho uma dúvida também, baseada em traumas, tá? Talvez o pessoal aí de casa também tenha. Por que pessoas que viveram na mesma casa, tá? Como a censura é 0, vamos pôr um padrasto meio bem maldoso, sem citar outras coisas. E aí 2 gêmeas, né? Viviam naquela casa, né? Enteadas. Uma não pode ver homem e não quer chegar perto de homem. E a outra fala, você ainda lembra disso? Ou seja, de um problema traumático que as duas viveram. Como que é essa questão perceptiva do indivíduo para indivíduo, que viveram na mesma casa, às vezes tiveram o mesmo pai e a mesma mãe, mas eles não se alinham na vida do mesmo jeito. Parece que um está sempre travado, o outro foi. O que acontece que a percepção do indivíduo, o que acontece que alguns se sentem traumatizados em ambientes que o outro não se sentiu, mesmo morando na mesma casa? Marcelo, você está falando de uma família disfuncional, Sim. Onde uma criança, no caso você está falando de gêmeos, né, que elas presenciaram algum evento adverso dentro de casa. Você está falando de um pai agressivo. Isso. Pode ser que no momento emocional que uma criança observou aquele evento, ela estivesse num processo interno de autorregulação. Certo. A outra criança não, ela estava muito desperta ao que estava vindo do meio externo. Então, assim, a diferença tá nisso, né?
o que vem de fora, Como a pessoa estava, embora as duas... como a pessoa estava naquele internamente. estado. Entendi. Internamente. Então ela estava mais aberta e mais sensível, aquilo doeu e feriu mais e traumatizou. Sim. A outra estava mais ancorada, mais Isso, mais mais aterrada. aterrada e aquilo não o traumatizou tanto. Por isso que Exato. existem essas variações de pessoas para pessoa. Sim. E por isso que é importante também, né, na hora da abordagem do profissional, entender se o paciente está aterrado, né? Se ele também está preparado para mexer na ferida, né? Sim, você tem que fazer essa preparação para trabalhar com trauma. Até a enfermeira, quando chega no hospital, ela fala assim, olha, com licença, eu vou pôr a mão aqui, eu vou tirar seu curativo, tá bom? Eu vou pôr... Ela prepara o movimento Sim. e a situação. Sim. Muito bom. Estão gostando, pessoal? Chama mais gente para assistir aí sobre a questão de traumas e esses processamentos de traumas. E aí, às vezes a pessoa fica traumatizada, e o que acontece? Às vezes foi assim, um amiguinho lá na fase de adolescência traiu um outro amigo, ou você leva uma pequena traição. Alguém te passa para trás, te engana, ou te trai mesmo no relacionamento. Aquilo você deixa para lá. Aí depois acontece de novo uma outra coisa. Aí você deixa para lá. Na terceira vez que aconteceu aqueles episódios, que, tipo assim, eu deixei, mas a coisa ficou mais forte. E aí daqui a pouco você começa a ter problema com isso. Então, depois do intervalo, você vai saber como que a gente vence quando você tem eventos repetitivos e você tem que vencer um trauma, porque aquilo era pequenininho, mas no efeito acumulatório, acumulou e ficou difícil. Então vamos para o break e já voltamos aqui com Ângela Careiro para falar sobre traumas e como solucionar. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. E voltamos aqui com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Ângela Careiro vai explicar pra gente o que acontece. Lembra que a gente deixou agora? Quando tem aquele traumazinho que a pessoa foi traído, aí fala, deixa pra lá, depois foi traído, a terceira vez fala, chega, a pessoa desliga o disjuntor. Tá. Tô falando traição, às vezes é uma outra coisa. O que acontece com esse efeito acumulativo, ele pode virar um trauma também? Sim. Sim, porque isso aí, o que você está me falando, eu estou entendendo como um bullying. Na escola, por exemplo. Bullying, isso. Isso se torna o que a gente chama de trauma crônico. Ah, esse é o crônico. É o crônico. Tem o trauma agudo e tem o trauma crônico. A pessoa constantemente é bulinada e ela não conseguiu reagir na primeira, não vai reagir na segunda, não vai reagir na terceira. Ela vai introjetando aquele mal-estar de forma mal adaptada no cérebro e quando a adulta fala, eu sou um fracasso. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou bom, eu sou um fracasso. Eu não sou bom o suficiente, as pessoas não gostam de mim. Eu sou assim né? mesmo. Porque ela sofreu bullying, né? Que legal. Gente, trauma agudo, trauma crônico, a base da primeira infância é vital. Só que vamos para a parte prática, porque essa aqui é prática também, mas agora a parte de cura. Né? Vamos falar um pouco de cura? Nós temos ainda mais um tempo. Bom, nós temos o trauma crônico, o trauma agudo. Qual é a terapia que você mais gosta e por quê? Né? A gente estava conversando com os bastidores que você gosta de velocidade de resolução, né? Tá? Então, ela gosta de resolver rápido. E eu acho que quem tem um trauma, o que ele mais quer é resolver logo, né? Qual é a abordagem que você usa e por que você escolheu essa abordagem, que uma das coisas é porque ele é rápido? Explica pra gente. Uma das minhas primeiras formações foi em medicina psicossomática. Tá. Porque eu queria entender o conjunto, eu nunca consegui separar a cabeça do corpo. Tá. Né? Nós somos um todo. Tanto é que quando o teu trauma vem, às vezes o coração dispara, a gente soa, realmente, né? Não tá só aqui. Não. O corpo tá reagindo. Tá reagindo o tempo todo. Verdade, verdade. Né? Então, é aquilo que eu disse, nós somos um ser biopsicossocial.
Então, quando eu fiz a medicina psicossomática, deu para dar mais clareza para eu perceber que, assim, vamos buscar recursos para que eu possa tratar com maior velocidade. A análise transacional já me ajudava bastante, ela realmente é eficiente. A psicossomática me deu a profundidade. Aí eu fui fazer análise junguiana para entender um pouco mais do simbolismo das coisas, né? E aí eu parti para o EMDR. EMDR é o quê? É um processamento e dessensibilização através de movimentos oculares. É como se a gente estivesse imitando o pesadelo, porque a pessoa fica com a imagem do desconforto que ela tem, tanto na mente como no corpo, e você vai fazendo a sensibilização através de movimentos oculares. Isso é o MDR. É o MDR. A pessoa mergulha no evento, é isso? Ela volta lá naquele episódio difícil. Volta para o evento traumático. Guiada por você. Sim, tem protocolos, tudo. Para lidar com isso e depois sair de lá mais resolvido ou dessensibilizado disso. Isso. A gente consegue até mensurar, né? A gente usa a escala universal de desconforto, que é o SUDS, que vai do 0, nenhum desconforto, a 10, desconforto imenso. Então eu trago para o evento traumático e começo a dessensibilização. É lógico que tudo isso é uma técnica que tem que ter a preparação e a dessensibilização. A formação, tudo. A pessoa que entra com o SUDS 8, por exemplo, ela está muito ativada, coração batendo na boca, né? Ela começa a transpirar, se contorcer, vezes, né? Tremendo, com espasmos musculares. Você vai vendo que ela vai se sensibilizando e quando termina o processo, você pergunta, qual é o seu desconforto agora? Traz a cena novamente. Ela olha, não, nenhum. Ah, é mágica? Não, isso é processamento neurofisiológica, ou seja, formam-se novas redes neurais e aquelas redes neurais que estavam dentro de uma circuitaria em trauma, ela se dissolve. Olha que lindo. No cérebro e no corpo, e isso é comprovado cientificamente e é incentivado pela Organização Mundial da Saúde. É uma técnica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Sim. E tem evidências dessa dessensibilização ou de curas de traumas. Sim, é muito científica. E isso é rápido, né? Rápido. Você pode, em algumas sessões, já realmente curar coisas muito traumáticas, coisas muito graves. Sim, sim. Certo. Existe mais alguma outra técnica que você usa? Eu uso o Brain Spotting. O Brain Spotting é um saltinho acima do EMDR, porque eu estou sempre ligada em tudo que vem falar de sensibilização de trauma. Ainda né? bem. E o Brain Spotting, o dono da técnica, o Dr. David Grand, ele diz assim, onde você olha, ainda afeta o que você sente. O que ele quer dizer com isso? Essa técnica dele é um EMDR, só que cirúrgico. A gente usa o estímulo bilateral com sons, tá? E a gente procura o ponto, com a imagem traumática, a gente procura o ponto que o paciente identifica, ou nós identificamos pela linguagem não verbal, que ele está ativado. Eu já vi que às vezes a gente tá pensando assim, não pensando nada, fica assim, daqui a pouco você lembra de alguma coisa, você fica olhando um pontinho ali, sabe? Isso. Aí você fica assim, às vezes, já viu? Isso é Brain Spotting. Ah, isso é Brain Spotting? É. Aí você tá lembrando de uma coisa, você para ali no cantinho aqui, por exemplo, eu tô olhando num cantinho aqui. Aí você fica olhando, é isso? Só que aí você faz isso no consultório, com som bilateral, né? E ativando, dessensibilizando essa memória. Exatamente, você tem que estar numa sintonia dual com o paciente, não é uma técnica só, olha aqui. Não. Tem toda uma técnica preparatória para isso, sim, né? Nessa sintonia dual com o paciente, ele realmente entra
dentro daquele processamento. E o incrível do Brainspotting é que ele não pega apenas um trauma, ele pega a circuitaria toda. Aí o paciente fala, nossa, está passando tanta coisa na minha cabeça agora. Sim. Ok, deixa isso, foca no corpo. Aí ele Olha vai... aí, foca no corpo, foca no corpo. A gente vai através do corpo. Onde você sente isso? Por quê? Porque através daquela sensação corporal, ele faz o processo inverso e vai pegar aquela rede neural e vai sensibilizar. Entendi. Né? Então, e reprocessar aquele trauma. Então, basicamente, eu gosto muito dessas duas técnicas, além da análise transacional, que eu acho muito legal, muito conveniente em alguns momentos. Cada paciente é um paciente. Né? Sim. Mas olha que legal, pessoal. Às vezes a gente tem um trauma, né? E aquele assunto às vezes sai no ambiente de família, né? O pessoal às vezes se vê Natal, Ano Novo, essas coisas. E aí começa a lavar as roupas antigas, né? Aí vira aquele ambiente meio difícil de digerir emocionalmente. Mas porque tem algumas melecas que se você procurar limpar, né? Revalidar, fazer com técnicas de MDR, né? E Brainspotting. Isso. Você consegue fazer o tratamento de curas de trauma, porque exatamente o tema é curar traumas. E às vezes o meu trauma não é o seu trauma, não é o trauma de outro, Exato. porque o jeito que eu recebi, né, Sim. os golpes da vida e as situações, eu posso aprender com aquilo ou crescer. Né? Você pode... Eu costumo dizer, eu já passei por vários processamentos de memória, já passei por traumas, e tem alguns que eu tenho muito orgulho de contar, que eram traumas terríveis, que eu não queria nem abrir a boca, e fizeram de mim o homem que sou. Mas eu precisei entrar nessa caverna, bem escura, sombria. Aliás, vocês vão lembrar, lembra do Rei Leão? Que tem uma hora que ele foge, o Rei Leão foge, e ele entra numas cavernas, uns gravetos assim, para fugir, e depois ele sai. Tem uma cena do Rei Leão que mostra sobre isso. Eu não sei se vou conseguir pôr aí, talvez eu não consiga pôr, mas ele passa por uns lugares gravetos escuros, porque ele estava fugindo da culpa que ele sentia, que ele achava que ele tinha matado o pai do Rei Leão. Então, realmente, às vezes a gente tem que mergulhar nessas cavernas, mas é que é legal que quando a gente mergulha na caverna, já passei por isso, a gente está acompanhado. Então, a gente não precisa passar por aquilo sozinho, respeitando o tempo que o profissional vai nos ativando e vai fazendo aquela dessensibilização, né? Aquilo estava congelado, né? Uhum. E você faz a dessensibilização. Isso que você está falando tem a ver com a história do curador ferido. A pessoa que passa por traumas e consegue superar e consegue reprocessar isso, ela vai ter maiores condições de entender o que o outro está sentindo. Então, por isso assim, eu me fortaleci depois do trauma que eu passei, sim, por quê? Porque você conseguiu processar. Sim, por muito tempo, quando eu negava ou fugia, isso de alguma forma me sabotava em outros movimentos. Uhum. Então, eu percebia que às vezes eu precisava alavancar naquele mesmo setor, só que aí o que acontece? Me sabotava. Não ia para lá. Eu tinha que ir para lá. Não. E não concluía as coisas, porque toda hora eu queria fugir. Quando as emoções ficavam parecidas de algo que eu poderia ter de novo, eu me fugia. Então, vamos supor que era relacionamento. Eu me fugia, fechava e ficava pingando. Aí quando você processa, você começa a entender, né? Talvez a forma disfuncional que eu absorvi em alguns episódios faziam com que eu fosse também disfuncional. Faz sentido o que eu estou falando? Sim, perfeitamente. Todo sentido? Vocês estão me entendendo aí? Só que à medida que você faz o processamento, nascem novos neurônios, tá? Esses novos neurônios vêm cheios de criatividade. Ângela Careiro, foi um enorme prazer conversar com vocês. A entrevista voou. Vocês podem ver, eu vou pedir para um dia você voltar de novo. Se você tem um trauma, procure ajuda. A caverna que você teme entrar, mora o tesouro que você procura. E não adianta pôr muros na vida, porque você põe muro para não entrar bandido, mas também não entra coisa boa. Então aprenda a ter portões, a ter janelas e controle essas aberturas de acordo com sua experiência, não com o trauma, mas porque você está pronto e aberto a escrever uma nova história. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino.
Um beijo no coração de vocês. Obrigado, Ângela Careiro. E acompanhe os próximos episódios.